Pais amados, é uma bênção poder estar com vocês mais esta vez, de tantas que o Senhor já nos concedeu, mas é sempre um privilégio congregar com vocês. Tenho um carinho muito grande por cada um de vocês, né? E por outros que não estão aqui hoje, mas que nos são muito queridos. Vai desde já o meu abraço aos nossos irmãos lá do Rincão, também lá do estado de São Paulo, irmão lá no Rio Grande do Sul, enfim, nossos irmãos que estão atentos, ligadinhos, que congregam conosco à distância, pois eles nos assistem em tempo real lá onde estão. Na semana passada, quando aqui mandei um abraço para o Miro, para o Mário, eles logo responderam e ficaram muito felizes de saber que não estão esquecidos, eles estão sendo lembrados por nós. Vocês já me conhecem, sabem que eu não sou de muita formalidade, eu não tenho jeito para formalidade, entende? O meu jeito de ser é assim mesmo, simples, sem muita invenção. E às vezes esse meu jeito faz com que alguns pensem que eu nem dou importância a eles. Mas na verdade nós temos grande carinho e amamos a cada um dos nossos irmãos, né? Estamos sempre orando, sempre lembrando, e alguns que às vezes passam meses sem chegar perto de nós, mas não estão esquecidos, né? Até quero aproveitar aqui para, quando houver alguma dúvida, quando algum assunto não entrou bem em você, você ficou com alguma dificuldade em qualquer questão daquilo que tratamos aqui, procure-nos. Nós somos acessíveis, não temos guarda-costas, não temos impedimento, não tem porta fechada para chegar em nós, tá? Então, quando você precisar, não fique na dúvida não, procure a gente. Marca um café, eu tenho irmãos aí que marcam café comigo às 10 da manhã, às 9 da manhã. Ó, irmão Adilson, vamos tomar um café, preciso tirar uma dúvida. E alguns pagam uma garapa, outro uma Coca-Cola. E tem uns que o assunto é muito longo, eles pagam até um churrasquinho. Entende? E a gente conversa, a gente tira as dúvidas, chegamos a um consenso, né? Eu sei que nós temos tratado de coisas que, desteologizando, então tirando a base teológica, faz com que muitos ficam apreensivos com alguns assuntos, né? Contudo, eu estou passando para vocês o Evangelho como o Evangelho é. Eu não invento em cima do Evangelho. As palavras de Jesus, elas por si só, são explicativas, elas são autoexplicativas, certo? É fato que, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade até de leitura. Leem tão rápido, não fazem as vírgulas, não atentam para a pontuação, né? E aí não consegue extrair o entendimento correto daquele texto, né? E Deus tem nos chamado para passar as palavras de Jesus e ter o cuidado de avaliar as questões. Quando vamos para a crítica textual, que é uma ciência que estuda a palavra, né, que vai à busca dos pergaminhos, dos papiros que existem, e vai buscar a palavra lá na sua nascente, lá quando ela foi gerada, quando foi escrita pela primeira vez, o que eles entendiam, como que entendiam. Quando nós chegamos lá, muitas coisas se modificam daquilo que chegou para nós aqui, entendeu? Então é onde saem algumas coisas que a gente tem implantado na gente, né? Que foi pré-formatado na nossa mente. Muito também, eu quero que você entenda que Jesus nunca foi religioso. Você consegue entender isso? Jesus nunca foi religioso, ele não tinha uma religião. Não tinha.
Entendeu? Então, ele é de todos. Ele não é de uma religião. Quando tem uma religião que invoca Cristo só para ela, já está totalmente equivocado, está fora do Evangelho. Entendeu? Outra coisa que fique claro para nós, o catolicismo do meio do cristianismo é a primeira religião. Do cristianismo. Entendeu? Só que os apóstolos são antes do catolicismo. O cara está fora do Evangelho. Então também o catolicismo, entendeu? Ainda que invoque a ser a primeira religião, claro, nós, não era a primeira de todas as religiões. Ela invoca a primeira do cristianismo. Do cristianismo. Tá? Mas os apóstolos não foram católicos apostólicos romanos. Os apóstolos não foram. Os apóstolos são então são detalhes que às vezes a gente não aprendeu lá. Aí vem os protestantes, vem os evangélicos, né? Chega até aqui nos dias de hoje, neopentecostais e carismáticos. Cada um deles invoca para si o Cristo, é deles, parece que só está ali, né? Há essa tendência mesmo. Até nós temos que cuidar para não achar que Jesus só está aqui. Entende? Porque quando tentam segurar Jesus, perdem Jesus. Tentar colocar Jesus, perde Jesus. Quando botaram ele na sepultura, ele saiu lá de dentro. Não dá para trancar Jesus. Jesus é do todo. Né? Jesus é de toda a humanidade, é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá? Jesus não é só de um grupo. Querer fazer um grupinho e dizer que Jesus está só ali porque a gente é mais puro, a gente é mais santo, a gente não, tudo errado. Então quem quer Jesus precisa abrir o entendimento. Precisa entender que Jesus tinha em si a manifestação do Pai. E até hoje, o seu nome é a manifestação do Pai. E o Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador, como você queira chamar, tá? Jesus ensinou chamá-lo de Pai, Pai Nosso, né? Esse é o Criador, a expressão de Jesus. E fica tão familiar, né? E é interessante porque quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, os judeus nem falavam o nome de Deus, nem tocavam. Inventaram palavras como Adonai e tantas outras para não tocar no nome do Senhor. Era assim. E Jesus vem e torna bem familiar o nome do Senhor. Ele disse, só quando vocês orar, vocês não vão ficar com medo de falar lá com os céus, não. Pelo contrário, vocês vão dizer, Pai nosso, que habitas os céus. Olha que ele disse isso não para um grupo fechado de discípulos, mas para uma multidão de todos os lugares que se reuniram para ouvi-lo no grande sermão da montanha. E ao falar assim, ele familiariza Deus para nós e nos insere na família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai eterno. E aqui não cabe religião, certo? Aqui não cabe religião. Mas e a religião, irmão? Isso foi um canal de bênção em muitos lugares, para muitas pessoas, e é até hoje um canal de bênção para muitas pessoas, mas não é o tudo da proposta de Jesus. Aliás, não é nada da proposta de Jesus a religião. Pelo contrário, a religião que adota os princípios do Cristo é abençoada. E aquela que só usa das palavras do Cristo para fazer o que sua liderança quer, não é legal. Mas o bom mesmo é derrubar todas as barreiras religiosas e se unir então em um só Espírito, uma só fé, para servir a um só Deus e um só Senhor e Salvador de todos nós, Jesus, o Filho do Pai nosso que habita os céus. Amém? Fica aí o recado. Precisou, busque ajuda. Não entendeu, pergunte, entendeu? Discordou totalmente, me ame, tá? Porque eu vou te amar sempre, tá certo?
Então, não sofra, não fique apavorado. Ai, irmão Adilson, mas tem muita coisa que não está batendo com aquilo que eu aprendi. É verdade, porque nós estamos depurando o que estamos passando. Nós não vamos te servir o que você recebeu a vida toda. Nós vamos te servir o que Jesus ensinou. E isso avaliado palavra por palavra, certo? Nós estamos investigando palavra por palavra, pesquisando, consultando professores, tá? Olhando originais, buscando entendimento para fugir, porque até eu sofri muito tempo com o enxerto teológico deturpado de ensinos que foram aparecer aí agorinha, entende? Por exemplo, um ensino que, meu Deus, mais foi falado na igreja, veio aí de 1850, o ensino do arrebatamento. Vê que pouquinho tempo que faz. Entendeu? Dali para trás, de 1850 para trás, até lá no primeiro século, entre a literatura deixada pelos apóstolos, entende? Não se falava em arrebatamento de igreja. Se falava na volta de Jesus, é outra coisa. Que é o que nós estamos tratando aí em Mateus 23, lá no finzinho de Mateus 23, que é um contexto que está separado por capítulo, mas vai de Mateus, fim de Mateus 23, até por todo o capítulo 25, como nós vamos ver hoje, continua ainda no 26. Olha só, um texto que ficou separado e tratado, individualizado, e que não gerou o entendimento necessário do que o Cristo estava passando. Então nós vimos no passo de número 112, que foi o passo de quarta-feira, algumas coisas que já foi trabalhado diferente, certo? Nós fizemos aqui a pergunta, Jesus continua respondendo as 3 perguntas do início do capítulo 24, que os discípulos fizeram 3 perguntas, pois ele falou que não ficaria pedra no templo que não fosse derribada, Jerusalém vai ser invadida e o templo vai ser derrubado e não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos então fizeram a primeira pergunta: quando acontecerá esse negócio? Depois fizeram uma segunda pergunta: e que sinais havemos de ter da tua vinda? Segunda pergunta: sinais da vinda de Jesus. E terceira pergunta: e que sinais haverá também do fim do mundo? Olha só, quem atropela esses capítulos iniciais do capítulo, versículos iniciais do capítulo 24, acaba não entendendo nada do restante, porque vai se misturar agora. Os apóstolos, os evangelistas vão escrever e a resposta de Jesus vai vir item por item e vai se misturar em resposta. O que fizeram? Pegaram e não discerniram qual resposta ele estava dando naquele momento. Então ele inicia respondendo, entende? Sobre a derrubada do templo, o que iria acontecer e o cerco em Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. E depois ele começa a falar dos sinais da sua vinda. E aí nós vimos o que ele falou dos sinais da sua vinda, e ele comparou a vinda dele até aos dias de Noé. Ainda no passo 112. Comparou com os dias da vinda, anteriores ao dilúvio. O que acontecia lá? Quem lembra? Assim, decor? Ou está ali? Então, não bota lá não, Diego. Deixa eles tentar aqui. Vamos lá. Olha, então, eles se divertiam, eles festejavam, e eles se davam a vida social. Tudo isso os distraiu. Tudo isso os distraiu. Eles viviam distraídos. Jesus conclui dizendo o seguinte: até que veio o dilúvio e os levou a todos. Porque estavam distraídos. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem que o dilúvio levou? Os distraídos, os perdidos, os iníquos, os que não se conectaram com Deus.
Veja que sempre foi usado essa passagem para falar de arrebatamento, mas o arrebatado aqui é o ímpio. E Jesus está dizendo, vai ser como nos dias de Noé. Quem vai ser aniquilado são os ímpios. Entendeu? É bom lembrar que os mansos herdarão a terra. Ah, não, nós vamos ser arrebatados para o céu. Calma aí. Tem coisa para ser avaliada aí. Entendeu? Bom, falar dessas coisas, Jesus traz alguns ensinamentos por parábolas para mostrar, entende? A necessidade de ficarmos vigiando. É isso que ocorreu ali no passo de número 112. Então, a necessidade de permanecermos atentos, não distraídos. Ele conta histórias para mostrar como nós precisamos ficar vigilantes. E ele continua essas histórias no capítulo número 25, agora passo de número 113. Nós vamos lendo os versículos e avaliando tudo o que está acontecendo. Bom, passo de número 113, parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículos 1 a 13. Olha só, ele continua. É uma continuação do que ele está falando no passo 112, certo? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, ele está dizendo, olha, o reino dos céus, é bom aqui entender o que ele chama de reino dos céus, o Mateus, porque nós encontramos a pregação do reino de Deus, e Jesus traz também essa palavra reino dos céus. Quando nós olhamos reino dos céus, está falando da vinda dele. Está falando da vinda dele. Sempre que usa a expressão reino dos céus, está falando de sua vinda gloriosa para os seus, certo? O reino de Deus envolve tudo que é o plano espiritual sob o comando de Deus. E o reino dos céus está sempre relacionado com a vinda do Senhor Jesus, para implantar aqui na terra aquele milênio de paz. Tá? Então ele está dizendo, o reino dos céus, resposta à pergunta, que sinais haverá da tua vinda? Olha só, a pergunta está lá no capítulo 24. Nós estamos falando de capítulo porque a Bíblia não foi escrita com capítulos. Os capítulos foram inseridos para facilitar a leitura. Mas no contexto, esse assunto está tratando desde o finalzinho do capítulo 23 até que era um texto só, um texto único. Certo? Então ele está ainda respondendo sobre os sinais da sua vinda. E ele conta essa história, essa parábola, para falar, ó, o reino dos céus, ou ele poderia ter colocado assim, a minha vinda. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando suas lâmpadas, pega a sua luz, saíram ao encontro do noivo. Certo? 5 eram tolas e 5 eram sábias. Você vai ler aí prudente, né? A prudência vem de uma palavrinha grega cuja raiz é sabedoria. Por isso eu estou usando a palavra sábio, porque se quem leu pela primeira vez, não leu como nós. Os tradutores escolheram prudência para colocar ali, certo? Mas, na verdade, a raiz grega que traz essa palavra para nós é sabedoria, sábios. E a outra raiz, tolos. Tolos, ignorantes. Olha só. Então, ele diz, ó, o reino dos céus se assemelha a sábios e a ignorantes. Você vai ver como isso vai fechar no final do capítulo. Olha só, a sábios e a ignorantes. São duas classes de pessoas. Para Jesus, na terra tem os sábios e tem os ignorantes, os tolos, os que não entendem, os imprudentes, se você quiser
E tem os prudentes, os sábios, os inteligentes. Ele disse, essas tolas, ou essas virgens que não tinham sabedoria, ao pegarem as lâmpadas, porque todas têm lâmpada, Jesus disse que nós devemos ser a luz do mundo. Não disse? Os seguidores de Jesus são lâmpada, são luz, certo? As tolas pegaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Não levaram reservas. Eu devia ter posto uma fotinha ali de uma lamparina do tempo antigo, né? Aquele vasinho com um caninho, um pavio cheio de azeite dentro, onde tocava fogo no pavio. Ora, as tolas não levaram azeite consigo, não tinham reserva. Elas tinham luminosidade, tinham uma lâmpada, mas sem reserva. O que denota que em algum momento podia faltar e não tinha como repor. Entendeu? Ia apagar. Ou seja, a insensatez nos tira a luz. Certo? A insensatez, a ignorância, a tolice nos rouba a luz. Pode nos deixar sem luz, vai nos deixar sem luz. Porque na insensatez, na tolice, não haverá evolução. Não vai haver evolução. Nenhum tolo evolui na sua tolice. Nenhum ignorante evolui com sua ignorância. Pelo contrário, entende? Se há alguma lâmpada, se há alguma luzinha, algum brilho, alguma luminosidade aparente no tolo, logo se manifesta em treva no relacionamento que na sequência, por sua ignorância, se quebra, se desfaz. Não é assim? Quem que aguenta o tolo por muito tempo? Quem que convive com o ignorante por muito tempo? Não dá. Ele termina sozinho e na escuridão. Na escuridão. Então, as insensatas ou as tolas foram, segundo Jesus, estavam indo ao encontro do esposo. Esse encontro do esposo fala da nossa caminhada em direção ao encontro com Jesus. Ele está falando dele mesmo, entendeu? Então, como eu estou me conduzindo ao encontro do meu mestre, ao encontro do Senhor dos senhores e dos reis, ao encontro do Cristo, como eu estou me conduzindo? Com luz ou sem luz? Com muita luz ou com pouca luz? Estou me conduzindo com sabedoria ou com ignorância? Com entendimento, conhecimento, ou estou me conduzindo dentro de um padrão de tolice, de burrice? Olha a palavra, meu Deus, meu Deus, é forte demais, mas é verdade. O que eu vou dizer do tolo? Nele só cabe o pejorativo burrice, ignorância, insensatez. Essa é a grande verdade. E eu preciso olhar para mim, porque as palavras de Jesus, como eu já disse aqui, o evangelho de Jesus é para mim. Ele é para mim. E você, se quiser, é para você também. Mas cada um de nós é que tem que dizer se ele é para mim ou não. Né? Porque tem aqueles que às vezes vêm, é para o meu marido. Essa palavra é para o meu marido. Né? Tem outra, essa palavra é para minha esposa. Ai, a minha nora devia estar aqui. E a nora olha e diz, a minha sogra, ela precisava estar nessa reunião. Não, querido, o evangelho é para mim. Essas palavras de Jesus é para mim. Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou alguém que ama Jesus, eu estou aguardando a sua vinda. Eu creio na promessa da sua vinda. Os meus olhos ainda verão o Rei na sua beleza e na sua formosura. Eu creio nisso. Oh, glória a Deus! E se eu creio nisso, essa palavra é para mim, porque ele está dirigindo essa palavra no Monte das Oliveiras, aos seus discípulos, por toda uma madrugada. Como já falei aqui em outra oportunidade,
Ele não tinha discurso de meia hora para agradar insensato. Não. Os discursos de Jesus podiam chegar a uma noite inteira, como este. Este é um sermão de Jesus que no conjunto total durou uma noite inteira de conversação com os seus discípulos, certo? Porque quem que rodeia Jesus e recebe as verdades, as revelações, a glória da palavra, da profecia, quem recebe? Aqueles que têm fome e sede de justiça. E quem tem fome e sede de justiça não tem pressa de ir para casa para as distrações da vida. Essa é a grande verdade. Os eruditos dizem que Noé levou 120 anos para construir a arca. Não teve pressa. Perseverança, dia após dia, até o livramento. Eu buscarei o meu mestre por toda a minha vida, até a sua chamada para a nossa reunião com ele. Essa é a grande verdade. Bom, enquanto as sábias levaram vasos de azeite em suas lâmpadas, elas, além da lâmpada, tinham um vasinho com azeite, reserva, pois são sábias. Os sábios buscam cada vez mais a sabedoria, procuram o entendimento e não se conformam com uma luzinha pequenininha. Os sábios buscam o esclarecimento, o entendimento, o saber, o conhecimento. Por quê? Por serem sábios, concebem o discernimento de que, se ficarem na escuridão, poderão tropeçar. De que, se não acharem o entendimento, poderão perecer. Posto que a própria sabedoria das Escrituras diz, através do profeta, o meu povo perece, porque lhe faltou o conhecimento. Logo, o sábio busca o conhecimento. Eu já falei aqui em outras oportunidades da expressão do salmista, quando ele diz, olha, portar-me-ei no caminho reto com inteligência. Sabe quem é que gosta de oba-oba, de blá blá blá, de pentecostalismo barato? Sabe quem gosta? Os tolos. Os tolos chegam em casa todo animado para dizer que o culto foi uma bênção. Porque eles pularam, eles rodopiaram, eles viraram carambota, eles caíram, eles se levantaram, mas não aprenderam nada. Brincaram no circo evangélico e não evoluíram em nada. Por isso, pelo caminho tropeçam, caem e se destroem a si mesmo. Destroem-se a si mesmo. Olha só, mas as sábias levaram azeite consigo. Os sábios pensam em garantia, pensam em seu futuro. O tolo não pensa. O tolo não reflete o amanhã. Entendeu? Por que eu digo isso? Tem a base escriturística para isso. Lá atrás, num salmo de Moisés, ele faz uma oração a Deus. Olha só como é o sábio. E ele, em oração a Deus, diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina eu a contar os dias da minha vida, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quem não conta os seus dias vira tolo. Vi gente correndo, fazendo de tudo, adoecendo, entendeu? Para acumular, sem contar os dias. Morreu de um infarto fulminante, de repente. Tudo da correria, tudo aquilo não serviu para nada. Não brincou, não viajou, não curtiu a vida com inteligência, não desfrutou, só acumulou para outro gastar. O tolo. Entendeu? O tolo. O tolo é assim, ele se distrai no processo da vida e não conta nem
os seus dias. Mas quem aprende a contar os seus dias, torna-se sábio e valoriza cada momento da vida. Todo momento é importante, todo momento é único, todo momento é maravilhoso, é uma dádiva, é uma glória do Senhor sobre a vida do ser humano. Cada momento da sua vida. Ensina-nos a entender isso, Senhor, de tal maneira que eu fique sábio. Ora, Jesus fala de um atraso na volta. Ele fala de um atraso. Até porque Deus, sendo misericordioso, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, diz a Escritura. Então, alguns dizem assim, poxa, cadê a promessa da sua vinda, desde que os pais dormiram, ou se foram? Fala que Jesus vai voltar, até agora não voltou. Aí o irmão Pedro, que aprendeu com Jesus, o Pedro apóstolo, ele diz o seguinte, ele disse, irmãos, não tem a promessa de Deus por tardia. Ele não retarda a sua promessa, mas ele é misericordioso para convosco, longânimo, não querendo que ninguém se perca. Ele está dando tempo para mais pessoas se salvar. Olha, que coisa maravilhosa, a oportunidade que temos no dia de hoje, a fim de refletir na palavra de Deus, é misericórdia, é longanimidade, é paciência do Todo-Poderoso para conosco, a fim de que venhamos ao entendimento e alcancemos salvação. Olha que coisa maravilhosa. Não é retardamento de promessa. Não, é longanimidade, é graça, é misericórdia, é amor, é bondade de Deus para conosco. Entenda isso. Mas Jesus disse que do microapocalipse do ano 70, depois de Cristo, da destruição de Israel, da primeira resposta aos discípulos, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, até os dias da sua vinda, haveria um longo período, ia ser distante, porque os primeiros discípulos esperavam Jesus para aqueles dias. Eles não entenderam esse ensino. Logo depois dos anos 70 ali, que começa os escritos apostólicos, muitos achavam que Jesus ia voltar naqueles dias ali. Por isso, Paulo teve que escrever aos Tessalonicenses até para preparar eles e dizer, irmãos, a vinda do Senhor não é assim como estão falando agora. Se tem alguma carta escrita no meu nome, não foi eu que escrevi. Sabe por quê? Porque o Senhor não virá assim como vocês estão pensando, não é para agora. O irmão Paulo, é possível que já tenha ouvido dos apóstolos que estavam com Cristo naquela noite, o ensino das 10 virgens. E no ensino das 10 virgens, o próprio Jesus diz assim, atrasando o noivo. Atrasando o noivo. Fala de um período longo, de uma distância entre o tempo que ele está falando e o tempo do acontecimento da sua vinda. Já fazem 2000 anos. Estou guardando aqui as proporções dos calendários que são diferentes. O calendário judaico e o calendário romano. Olha só, o gregoriano, né? Tem uma diferença aí. Então, 2000 anos aí, aproximadamente, aí para arredondar, que poderia ser 2018, tranquilo, ou 2022. Já se passaram dentro desse erro de calendário. Olha só, ele disse, atrasando o noivo, todas elas, as sábias e as tolas, todas, o que aconteceu? Cochilaram e chegaram mesmo a dormir. Isso não te diz alguma coisa dessa época? Não estamos vivendo um tempo em que a maioria está distraído, está cochilando, está desapercebido. Os mais santos dos nossos dias, as pessoas mais tementes, ainda estão negligenciando as coisas de Deus. Os que mais buscam, os que mais pesquisam, os que mais oram, os que mais procuram por Deus, são diferentes daqueles do primeiro século. Porque todas cochilaram por causa do atraso do noivo.
Jesus deixa claro aqui que a vinda dele, após a destruição do templo e a invasão de Jerusalém, então iria demorar. Iria demorar. Lembram que ele está explicando sobre os sinais de sua vinda. Porque nós estamos aqui tratando da vinda. Ele está explicando sobre a vinda dele. Versículo 6. Quando foi aí pela meia-noite, tá? Ouviu-se o quê? Um grito, um clamor. Pode interpretar assim, ó, um toque de trombeta, uma convocação, um chamado, que vai fechar com o texto de Tessalonicenses, que diz, tocada a trombeta de Deus e dada a voz do arcanjo. Olha só, houve um movimento na terra, um grito. O noivo vem aí. Saia ao seu encontro. O que eu tirei daqui? Um toque de trombeta fala de um grande anúncio, de um avivamento, de um despertamento momentâneo. Momentos antes da vinda manifesta do Senhor para o seu povo. Vai haver um grito. Vai haver, o Santo Espírito de Deus vai reunir os povos. Ele vai fazer soar a voz, ou toque de trombeta, uma convocação. Pode acreditar. Mas só os sábios, só os iluminados, só aqueles que estão atentos, só os que têm reserva, vão conseguir entender o último chamado, a última convocação. As tolas não vão conseguir, você vai ver aí. Os místicos e míticos inventaram muito sobre esse texto. Os teólogos falaram tanta bobagem sobre esse texto. Levaram esse texto só para um lado, só para o outro lado, e não entenderam que Jesus está dando uma revelação, está revelando como seriam os finais dos tempos e como ele reuniria e quem entraria para o seu reino milenial. Essa é a grande verdade. Muitos não entenderam isso aqui. Todas as virgens se levantaram, todas, na hora do movimento, na hora do impacto, na hora do chamado, na hora do toque da trombeta. A trombeta aqui é simbólica, é metafórico. Não vai tocar trombeta nenhuma aí no ar não, tá? Não vai ter anjinho voando com a trombeta tocando, como os desenhos assim. Não é nada disso, é metafórico. Tá? A trombeta fala da voz da profecia, o eco da palavra de Deus por toda a terra. Os povos sendo chamados pela pregação do evangelho, pela profecia da palavra de Deus. É isso que ele está tratando aqui. A trombeta trata disso. Tá? Então ele diz, todas as virgens se levantaram e trataram de aprontar as lâmpadas, tirar o morrão, dormiram, deram uma cochilada, então agora tem umas coisinhas para limpar. Não é assim? A maioria dos crentes hoje não tem coisinha para arrumar? Eu sou de Jesus, mas eu tenho que acertar um negocinho ali. Eu sou de Jesus, mas eu preciso pedir perdão para a irmã fulana. Eu sou de Jesus, mas eu não estou conseguindo olhar na cara da sogra. Entendeu? Eu sou de Jesus, mas eu preciso fazer um acerto com o sogro. É assim, não é? Esses são os crentes de hoje. Você vai em Atos dos Apóstolos e diz assim, e tinham tudo em comum. E era o coração e a alma de todos aqueles que criam. Não tinha ferpa, não tinha divisão, não tinha nada para acertar. Não tinha. Entende? E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Por que o Senhor acrescentava? Porque havia muito amor entre eles. Muito respeito uns pelos outros. Ninguém era mais do que ninguém. Viviam como irmãos de uma grande família, cujo pai era respeitadíssimo. Honrado. Mas como é hoje?
Vou sentar nessa cadeira aqui porque aquela nojenta está lá. Entendeu? E esse Caco veio aqui para essa reunião também, vou mudar de congregação. Vou mudar de congregação porque esse Caco está vindo aqui, entendeu? Não tem parte no reino, está em treva, não tem luz, não é sábio, não entendeu nada ainda do evangelho, está totalmente perdido em seu próprio entendimento, estribado em sua soberba. Coitado, Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Você entende? Porque, mas lá eu sinto o poder de Deus. Eu fui lá, chorei muito, até falei línguas. Tu vai ser para as trevas exteriores, falando língua e chorando também. Entendeu? Quem que disse que falar língua é comprovação de salvação? Tem um monte de gente aí que fala língua. Entende? É uma porção de gente que fala tudo quanto é tipo de língua. Tem umas línguas tão estranhas. Não é isso que é a garantia de salvação. Isso aí é outra coisa. Entendeu? Isso aí pode ser um dom de Deus. Pode ser, nem todo que tem ganhou de Deus, não. Entendeu? Os feiticeiros também falam línguas. Falam até melhor do que crentes. Tem uns que falam a língua do passado. Entende? Falam aramaico, egípcio. Sai com as vozes roucas das tumbas. Entende? Inspirando medo. Então não é garantia de salvação. Entendo o que o irmão Adilson está falando. Tá, irmão Adilson, é contra falar línguas estranhas? Não estou dizendo que eu sou contra. Eu estou dizendo que isso só não é garantia de salvação. Porque nós vamos ver dentro do contexto que muitos que parecem ser cheios de dons espirituais estão perdidos. Porque falta-lhes a luz. Nós estamos agora, Jesus está dizendo que é preciso ter luz, que é preciso ser sábio, e que a insensatez, a ignorância, a treva interior leva o indivíduo à perdição. É isso que ele está falando. Entendeu? Então, à meia-noite ouviu-se o grito, aí veio um esposo, se levantaram, todas as virgens se levantaram, porque no movimento vem tudo. Você sabe que quando tem um avivamento, vem gente boa e gente ruim, vem de tudo, né? Vem pastor bom, pastor ruim, vem padre bom, padre ruim, vem bispo bom, bispo ruim, vem de tudo no avivamento, porque todos querem participar de um avivamento, né? Mas o que vai diferenciar é quem tem óleo de reserva e quem não tem óleo na reserva. Isso aqui é que vai fazer a diferença. Entendeu? Quem tem reservas espirituais, que vai tratar de energia espiritual, pois o combustível aqui, o óleo que alimenta o fogo, é a energização do fogo. Ou seja, se eu tenho a energização para a chama, eu tenho luz. Então, a energia que me leva à luz precisa ser abundante em mim. Tem gente que tem só uma pitadinha de óleo na vida, né? Então, tem um pinguinho de energia. Não, eu aceitei Jesus, irmão. Ficou só, não aceitou Jesus. Jesus vai contar uma história mais abaixo aí, porque esse texto aqui vai falar de 3 parábolas. E as 3 parábolas vão mostrar que a ignorância faz eu me perder. As 3 parábolas vão mostrar que a inércia faz eu me perder. As 3 parábolas vão me mostrar que a tolice faz com que eu me perca. Olha só. E as 3 vão mostrar que a sabedoria me capacita para a vida perdurável. A sabedoria, eu preciso ser sábio. Então, mano, mas assim como tu prega, fica muito difícil, porque lá na igrejinha que eu ia, lá todo mundo se salva. Eu digo, se salva não sei do quê. Entendeu? Se salva não sei do quê, eu não sei que evangelho te pregaram, eu não tenho compromisso com o evangelho que te pregaram. Eu tenho compromisso de te passar o que Jesus está falando. E se você não aceitar isso que eu estou te dando, porque é só você ler na sua Bíblia. Se você não aceitar,